Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a Igreja do Senhor. Estou aqui hoje para falar mais um pouquinho aqui da Palavra do Senhor, né? Há muito tempo que nós não passamos aqui para falar alguma coisa, mas a Palavra de Deus, ela é viva, poderosa, eficaz, como espada de dois gumes, né? E aprove a Deus estarmos aqui agora rapidinho, só. Estou aqui na minha cozinha, vocês estão vendo aí na minha casa, né? Uma tarde, essa tarde de terça-feira aqui rapidinho, daqui a pouco já vamos estar na igreja, né? Mas eu quero apenas falar uma parte aqui a respeito do que o Espírito Santo colocou no meu coração. Um estudo, vamos fazer um estudo aqui, talvez dividido em alguns vídeos, né? Pequenos, para ficar mais fácil para a gente estar colocando no YouTube, no nosso canal, no canal da igreja, andando no grupo do WhatsApp, para o elevo espiritual daqueles que ouvirem, né? Porque o Espírito Santo nos ordena a falar, nós não podemos fechar a nossa boca, né, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que abrir a boca e Ele coloca as palavras, né? E como eu já tenho experiências com o Senhor, e quando não obedecemos a voz dele, nós sofremos, né, consequências pela desobediência, né, de não obedecermos a voz do Espírito de Deus. Eu estou aqui hoje começando este estudo aqui com a Igreja do Senhor. E para começar, nós vamos ler no livro de Lucas. Os irmãos que quiserem abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 23 a seguir. Lucas capítulo 9, versículo 23 a seguir, diz sobre cada um deva levar a sua cruz, né? Cada um deva levar a sua cruz. Só nesta frase nós já podemos meditar grandes coisas na nossa mente, né? Uma cruz, o que significa cruz, né? Levar, carregar. Então aqui no verso 23, o Senhor fala assim: e dizia a todos, né? Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o verso 23. Verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Repetindo aqui, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, a vida aqui, estamos falando da vida terrena, né? Qualquer que quiser salvar a sua vida aqui, né? Proceder de maneira conforme o querer da sua carne, vai perder a sua vida. Mas, existe um mais aqui agora, né? Mas qualquer que por amor de mim, de quem? De Jesus, ele está dizendo. Mas qualquer que por amor de mim, de Jesus Cristo, da minha palavra, da minha vida, da minha ordenança, qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Né? Nós temos que entender, né? Perder e salvar. Qualquer que perder a sua vida aqui, ele não está perdendo, ele está salvando a sua vida. Interessante. Então, qualquer que ganhar a sua vida aqui, ele está perdendo. E qualquer que perder, está ganhando, né? Nós temos que entender essa orientação de Deus. Perder a vida aqui. Porque para o mundo aí, a vida aqui é viver nas suas algias, nos seus desejos carnais, nas suas vontades carnais. Essa é a vida do mundo, que o mundo acha que é certo.
O que o mundo acha que é ganhar situações financeiras, é viver uma vida regalada, uma vida de orgias, uma vida de à vontade da carne. Isso aí é ganhar a vida aqui na terra. Perder a vida aqui é o quê? É renunciar tudo. Renunciar ao mundo, renunciar aos desejos desta carne, desta vida, renunciar às coisas desta terra que pode impedir a minha salvação. Porque se eu renuncio aqui, se eu perco aqui, eu vou ganhar lá. Eu vou ganhar lá no céu. Continuando, versículo 25. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, conseguir tudo na vida. O que adianta o homem conseguir dinheiro, fama, mulher, conseguir tudo que quiser? Fala de homem, também fala de mulher, conseguir as riquezas, conseguir os homens que ela quer, conseguir a fama que ela quer, conseguir ser o que ela quer, o que ele quer nesse mundo. O que adianta tudo isso? Perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Então, o que adianta eu ganhar tudo isso que eu acho aqui no mundo que é legal, que é perfeito, que é isso que a carne quer? O que adianta eu querer tudo, ganhar tudo, as riquezas desta vida, tudo que eu desejo no meu coração, mas eu prejudico a minha alma, eu prejudico a minha vida pós esta vida, prejudico a mim mesmo, verdadeiramente. O verso 26, porque qualquer que de mim, disse Jesus, e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Ele está falando dele mesmo aqui. Qualquer que de mim, dele, qualquer que se envergonhar de Jesus, das suas palavras que ele deixou escrito aqui, para nosso elevo espiritual, para o nosso entendimento, para a nossa vida. Qualquer que se envergonhar de servir ao Senhor, que tem pessoas que se envergonham até de falar que é crente. Tem pessoas que têm vergonha de dar até a paz do Senhor Jesus. Não, eles se envergonham. Opa, peraí. Corre léguas, né? Tem pessoas que se envergonham de se vestir como crente. Ele quer se vestir igual ao mundo. Tem pessoas que têm vergonha de viver a vida aqui como crente, deixar as coisas do mundo para lá e viver uma vida de santidade. Ele tem vergonha de ser santo aqui na terra. Tem vergonha de ser santo aqui na terra. Está se envergonhando do próprio Jesus. E ele está dizendo aqui, aquele que se envergonhar de mim e dessas palavras, o Filho do Homem também vai se envergonhar dessa pessoa diante do Pai, diante dos anjos, quando ele vier na sua glória. Quando o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, vier na sua glória, ele vai se envergonhar dessas pessoas, porque vai ter muitos que vão chegar diante do Senhor, nós sabemos isso aí de cor, e vai dizer: Senhor, eu te servi, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Ele vai se envergonhar dessa pessoa. Eu não te conheço. Você não me serviu. Ele vai se envergonhar. Aquela pessoa não é uma pessoa que ele vai ter como filho, como servo. Porque dos filhos e dos servos o Senhor não vai se envergonhar. Ele vai falar: vinde a mim, servo fiel. E o último verso: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Aqui o Senhor estava falando com os discípulos, e também a palavra que é viva e poderosa, e vive de geração a geração, está falando na geração de hoje, que aqueles que estiver na geração do arrebatamento, não provarão a morte, né? E tudo indica que nós estamos aqui hoje na geração do arrebatamento da igreja. Então esta palavra aqui, ela vai se cumprir na nossa vida, nessa geração que nós estamos vivendo hoje. Em verdade vos digo que dos que aqui estão,
no mundo, na terra, daqueles que servem ao Senhor aí. Alguns há que não provarão a morte, até que venha o reino de Deus. Até que Jesus venha pela sua igreja, pelo seu povo. Então, nessa palavra de hoje, fala sobre a cruz, né? O evangelho da cruz. O evangelho que eu aceitei quando eu tinha 16 anos de idade. Então, tem mais de 40 anos que eu aceitei Jesus. Eu sei que não é a idade de crente que vai me salvar, não. É a minha vida na presença dele quando ele vier. O importante não é como você começa, mas como você termina. Às vezes o crente prega tanto sobre saudosismo. Tempo passado eu fazia isso, eu era aquilo, eu jejumava, eu orava, eu me santificava, eu orava e Deus curava, eu fazia. Não, mas o interessante é você hoje. E a sua vida hoje? Como que está ela? Como que está a sua vida diante do Senhor hoje? O evangelho ainda está influenciando a sua vida? O verdadeiro evangelho está influenciando a sua vida ou é o falso evangelho que está sendo pregado aí agora? Porque de uns anos para cá entrou um falso evangelho. Entrou um falso mover do Espírito. O diabo antigamente trabalhava mais por fora, mas hoje não, está dentro das igrejas. Trouxe um falso mover, um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele é um evangelho de renúncia. O verdadeiro evangelho, ele envolve perdas. O evangelho de Jesus, ele envolve perdas. Perdas da nossa vontade. Eu não vou fazer tudo que eu quero. O evangelho não aceita. O evangelho verdadeiro, não. Não aceita tudo que eu quero. Os meus desejos, a minha maneira até de falar, de viver, de todas as formas da minha vida. O evangelho muda a minha vida. O verdadeiro evangelho vai mudar a minha vida e a sua vida. Se ele não tem feito isso, não é o verdadeiro evangelho. Se não tem tido mudança na sua vida, de renúncia das coisas do mundo que desagrada a Deus, não é o verdadeiro evangelho. Pode ser que há tempos você aceitou, serviu ao Senhor no verdadeiro evangelho, depois o mundo corrompeu a sua fé. Como foi feito até comigo mesmo. Teve um tempo, né, na minha infância eu aceitei Jesus com 16 anos de idade, realmente foi um evangelho verdadeiro de mudança, de transformação de vida, né? Eu posso dizer que seja da água para o vinho a minha vida mudou, e no decorrer do tempo, as influências do mundo trouxe algumas consequências que foi arrancando a verdade do evangelho, mas Deus teve ainda misericórdia de mim e me alcançou novamente com o verdadeiro evangelho. E o Espírito Santo fez uma limpeza novamente na minha vida, porque eu dei lugar para ele. Porque se eu não desse lugar também, ele não iria insistir e não iria obrigar a minha vida a obedecer a ele. Mas o meu coração se abriu, a minha alma, ela desejou verdadeiramente o evangelho verdadeiro. E o que está acontecendo na minha vida é o que eu quero passar para você, né? No decorrer deste estudo aqui, que nós estamos começando agora, essa primeira parte deste estudo, né? Então, o evangelho de Jesus envolve perdas de nossa vontade, desejos, maneira de falar, de viver, começando dentro de nós e terminando fora do nosso corpo. Então aqui, dei uma pausinha que meu esposo chegou, foi abrir ali. O verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, o que nós lemos aqui, né, no caminho do evangelho que Jesus nos ensina aqui. Quem quiser seguir a ele, tome a sua cruz e o siga, né? Tome verdadeiramente a sua palavra, o seu ensinamento, o seu evangelho, porque a palavra de Deus aqui, né? Porque qualquer que das minhas palavras se envergonhar. Em uma palavra que nós lemos, o povo perguntou: Senhor, mas o Senhor vai condenar? O próprio Jesus disse: eu não condeno, mas as palavras que o meu Pai me deu, essas vão condenar. Então o povo tem
que entender isso. Deus não condena, Jesus não condena, mas a palavra que é pregada, essa condena. É pela palavra que nós vamos ser julgados. É pela palavra que nós vamos ser condenados ou ser também salvos, né? Se nós estamos vivendo ou não a palavra do Senhor. Porque aqui mesmo na palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, vamos ler mais um versículo apenas para nós encerrarmos essa primeira parte. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, que se alguém está no Evangelho, na palavra, porque Jesus é o Evangelho, né? Ele é o reino de Deus, Ele que veio, Ele que trouxe, Ele que está entre nós. Ele é a palavra. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Está falando de tudo, que se fala tudo, não deixa nada fora. Então a criatura que aceitou a Jesus, agora se torna uma nova criatura, uma nova vida. Ela nasceu de novo, ela tem que renascer, ela tem que agora começar novamente a caminhar como um bebê, né, na palavra. Ela tem que aprender tudo de novo. As coisas têm que ser tudo novo agora. Ela tem que começar a aprender desde a sua libertação, sua conversão, tudo novamente. Tudo que ela aprendeu no passado, ela tem que deixar para trás. Tudo que ela aprendeu na sua vida antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo, ela tem que deixar para trás e começar a aprender tudo novo, conforme o Evangelho de Cristo, conforme o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da libertação, o Evangelho da salvação. Então, eis que tudo se fez novo. E nós temos que entender que o próprio Jesus veio para reconciliar nossa vida com Deus, porque estávamos longe de Deus, mas Ele veio para trazer novamente a vida para nós. Então nós temos Ele como o intermediador único, ou seja, o único mediador. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, não existe outro. Não existe outro mediador, não tem quem possa nos levar a Deus a não ser Jesus Cristo. E aqui nós temos a orientação e a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos levar a conhecer a vontade de Jesus, a vontade de Cristo, a vontade do Senhor. É o Espírito Santo que nos ajuda a renunciar ao mundo. Se você não tem força para renunciar, peça ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo para te dar condição, força, para renunciar o mundo, renunciar as coisas que vai impedir a sua entrada no céu. Amém? Então aqui nós estamos começando hoje esse estudo. Nós lemos esses versículos aqui, né? E essa palavra tudo, eis que tudo se fez novo. Nós temos que deixar tudo e receber tudo agora do céu. Deixar tudo que nós aprendemos no mundo, né? Se foi na idolatria, se foi no espiritismo, se foi em outras seitas, se foi até no mundo mesmo. Talvez você não teve nenhuma religião, como se diz, antes de você aceitar Jesus, porque Jesus também não é religião, Ele é o Salvador, né? Como eu mesmo, quando aceitei Jesus, eu nunca fui católica, eu nunca fui espírita, eu nunca participei de nenhuma outra seita, mas eu conheci a Jesus Cristo, né? Conheci a Ele com 16 anos de idade e até hoje estou aqui servindo ao Senhor, e a cada dia a palavra do Senhor tem libertado a minha alma, libertado a minha vida. E eu estou lutando, não estou aqui dizendo que eu estou salva,
né? Eu estou lutando para ganhar a minha salvação. E o que eu estou fazendo hoje aqui é por obediência ao Espírito Santo, porque se eu não obedecer à voz dele, né, ele pode impedir a minha bênção. O Espírito Santo pode tirar a minha salvação. Jesus pode impedir por causa da minha desobediência, porque não estou obedecendo à voz dele. Mas hoje eu estou aqui já começando este estudo com vocês a respeito desta palavra, né? O verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, o evangelho da perda, né? Talvez a pessoa pense assim: aceita Jesus e Deus vai te dar tudo. A pessoa pensa: opa, então Deus vai me dar tudo, eu vou ganhar isso, aquilo outro, eu vou ter isso, eu vou ser aquilo, papapá. Não. O evangelho verdadeiro, ele é um evangelho da cruz. Ele é um evangelho que tem cruz, que tem renúncia, que tem sofrimento, que tem perca, que tem desistência de muitas coisas na nossa própria vida para alcançar a vida com Deus, né? E nós temos hoje, infelizmente, dentro das igrejas, muitas influências erradas. Muitas influências, como eu disse antes, o adversário da nossa alma. Ele entrou, né? O evangelho falso entrou dentro das igrejas. O evangelho falso que pode tudo, que aceita tudo, que nada é pecado, é aquilo que era pecado antes, hoje já não é mais. Este é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que se pregava antes, é o que a igreja primitiva pregava, é que os apóstolos pregavam, é o que veio antes para cá, é aquele evangelho de renúncia. De alguns anos para cá, o falso evangelho entrou e trouxe essas palavras: tudo pode, nada é pecado, Deus é amor, Deus aceita tudo, Deus não vai levar ninguém para o inferno, Deus não é carrasco. Esse é o falso evangelho. Cuidado, porque o verdadeiro evangelho diz que Deus é amor, mas que ele também é justiça e é fogo consumidor. Que Deus é santo, ele mesmo disse: seja santo, porque eu sou santo. Então hoje nós encerramos aqui. Você medite nessas palavras. Se Deus permitir, amanhã nós vamos continuar aqui o estudo para a glória do Senhor nosso Deus, tá? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Vigia, irmão, ora, jejunhe ao Senhor. Nem que seja 2 horas de jejum, 3 horas, vai aumentando o seu jejum um dia. Se não pode jejuar na parte da manhã, se você trabalha, talvez não tenha condição, faz um sacrifício mais tarde, faz um compromisso com Deus, se jejuma até mais tarde, faz algo para tocar no coração de Deus, para que Deus abra sua mente, seu entendimento, para que você não perca a sua salvação, não perca o seu tempo aqui na terra. O tempo nosso que é precioso demais. E está bem pequenininho a nossa oportunidade agora. Temos que correr para os pés de Cristo. Abraçar verdadeiramente com Ele. Porque Deus é poderoso para nos ajudar, para nos libertar e para nos conduzir à sua presença. E Ele te ama, viu? Ele não quer perder a sua alma, mas Ele não vai te obrigar também a servir a Ele. Ele não vai te obrigar a obedecer a Ele. Eu pensava que até eu teria condição de obrigar as pessoas. Sabe aquela ira santa que dava dentro da minha vida quando vinha uma pessoa assim errada e fazendo as coisas erradas e trazendo as coisas para dentro da casa do Senhor. Mas a obra quem faz é o Espírito Santo. Mas eu estou aqui como um atalaia, né? Gritando para quem queira ouvir e atentar para a palavra que eu estou dizendo, que não é minha, mas é do Espírito de Deus. Cuidado com a sua vida. Espero que você continue nos ouvindo, né, nos outros dias aí nos estudos para a glória do Senhor. Um abraço, na paz do Senhor Jesus.